Qual é o objetivo do yoga? Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Meu nome é Caio Corrêa, sou professor de yoga e também idealizador do Yogalaya, que é esse canal do YouTube, também minha plataforma, minha escola online e também um perfil no Instagram. E a gente está fazendo aqui no YouTube uma série de vídeos sobre um tema muito importante do yoga, né? Que são os 8 membros do yoga, segundo um texto considerado o texto clássico do yoga, que é o Yoga Sutra de Patanjali, tá? E lá ele traz 8 membros, 8 técnicas, 8 observações, 8 coisas que a gente deve observar e que a gente deve botar em prática no yoga para que a gente chegue no seu objetivo final. A gente vai falar inclusive desse objetivo final hoje, tá? E a gente já fez vários vídeos, hoje é o último vídeo dessa série toda. Então a gente tem uma série inteira falando dos 2 primeiros membros, tá? Que são os yamas e niyamas. E dentro desses yamas e niyamas tem 10 coisas que a gente deve observar, né? 10 yamas e 10 niyamas. Tem uma playlist aqui no YouTube só sobre esses yamas e niyamas. E aqui nessa playlist sobre os 8 membros do yoga, a gente está falando sobre os outros 6 que faltaram, né? Então a gente já falou sobre asana, que são as posturas. A gente falou sobre pranayama, que são os respiratórios. A gente falou sobre pratyahara, que é quando a gente volta os nossos sentidos para dentro. A gente falou dharana, concentração, dhyana, meditação. E hoje a gente vai falar do último membro do yoga, que para muitas pessoas é considerado o objetivo do yoga. Eu vou falar que tem algumas contestações em relação a isso, mas a gente vai falar hoje sobre samadhi. Vem comigo. Bom, o samadhi é o último desses 8 membros do yoga, que dentro desse texto clássico ele chama de Ashtanga Yoga, né? Ou seja, Ashtau Angani. Ashta significa 8 e Anga significa membro, tá? Também pode significar partes, mas nesse caso eu gosto de interpretar mais como membros, porque não são partes que funcionam separadas e que deveriam ser observadas de maneira separada, né? Eu gosto de tratar, e não eu, né? A gente gosta de tratar dentro da tradição como membros, porque eles devem ser observados juntos. E o último desses membros, né, para muitas pessoas, eles consideram como se fosse o objetivo do yoga. E a gente pode sim considerar que é um dos objetivos do yoga, tá? Eu não diria que é o principal objetivo, porque eu acho que a partir do samadhi, que é isso que a gente vai falar hoje, a gente chega no objetivo final do yoga, que é o que no yoga a gente chama de kaivalya, que é a libertação, tá? Libertação dos condicionamentos, libertação dessa natureza manifesta para que a gente possa ter um desencarne livre do karma, né? Segundo a tradição védica, é mais ou menos por aí, né? Dando uma resumida muito resumida. Bom, e hoje a gente vai falar sobre esse último membro do yoga chamado samadhi, muitas vezes traduzido como iluminação, muitas vezes traduzido como expansão da consciência, né? Ou seja, um estado de nirvana, né? É um estado em que a mente se encontra na sua forma mais pura, mais clara, mais translúcida, tá? Vamos entender o que primeiro essa palavra quer dizer, tá? Samadhi a gente pode considerar como a junção de 2 palavrinhas, sama e adhi. Sama significa equivalente ou igual, tá? E adhi é aquilo que eu sou em essência. Então o estado mais avançado desses 8 membros do yoga é quando eu me torno equivalente à minha essência, ou seja, quando eu me torno parecido, equivalente àquilo que eu sempre fui. Então por isso que eu não gosto muito dessa tradução de expansão da consciência ou iluminação, porque parece que é algo fora, né? Parece que é algo longe, algo difícil, algo inclusive meio místico ou meio mítico, né? Que a gente não consegue, só poucas pessoas conseguem. E o samadhi não é necessariamente assim. Todos nós certamente já atingimos estados de samadhi, tá? E a gente vai entender aqui o que são esses estados, que não, samadhi não é uma coisa só que às vezes sem controlar, às vezes sem saber como é que chega, sem saber o que eu posso fazer para chegar mais perto desse estado, tá? Então, o samadhi é esse estado em que eu me torno próximo àquilo que é a minha essência, tá? Para que a partir da minha essência eu consiga interagir e observar o que o presente está me apresentando, né? Aquilo que está acontecendo e aquilo com o que eu estou interagindo. Então, o samadhi é a possibilidade a partir da qual, dentro do yoga, a gente interage com o presente de maneira absolutamente completa, onde o meu corpo, a minha mente estão
imagina com o foco ajustado para que eu consiga realmente ter essa troca de maneira completa. Então tem 4 níveis de profundidade que a gente consegue interagir com as coisas nesse estado de samadhi, né? Ou seja, eu vou ajustando a minha mente, o meu foco, o meu corpo, aí eu tenho um nível de interação. Depois eu continuo nesse nível de interação, aprofundo mais a minha interação e vou para um outro nível de interação. E a gente tem 4 níveis desse, tá? A gente chama de Vitarka Rupa, a gente chama de Vichara Rupa, fica tranquilo que eu vou explicar todos esses. A gente chama de Ananda Rupa e a gente chama de Asmita Rupa, beleza? Então vamos lá. Vitarka Rupa, que é o primeiro nível que eu interajo com as coisas. E eu posso ter um samadhi em Vitarka. Então vamos entender. Vitarka é um objeto grosseiro. Por exemplo, o meu corpo é um objeto grosseiro. É algo que eu consigo tocar, é algo que eu consigo ver de maneira bruta, tá? Então eu consigo ter uma interação muito profunda, por exemplo, com o meu corpo, tá? Com uma qualidade mental muito boa, em que eu interajo profundamente, porém com o corpo bruto. Tá? Isso é o primeiro nível, a primeira camada que a gente interage com as coisas. A segunda camada é o que a gente chama de vichara. Vichara seria um objeto sutil, ou seja, não é mais um objeto grosseiro, mas, por exemplo, poderia ser um sentimento meu, uma memória minha, uma lembrança, né? Um pensamento. Tudo isso é um objeto sutil, tá? É um objeto, ou seja, para nós no yoga, tudo aquilo que se manifesta, eu posso chamar de objeto, né? A gente chama de vishaya dentro do yoga, tá? Dentro do sânscrito, né? E vichara é uma possibilidade, um nível um pouquinho mais profundo do que o vitarka, do que o grosseiro, e que eu interajo com essa coisa de maneira mais sutil, porém profunda, né? Então, por exemplo, eu posso estar interagindo com um sentimento meu de maneira completa e profunda, com a qualidade mental que eu quero, né? E que eu interajo com aquele meu sentimento de maneira completa, tá? Então isso seria vichara rupa. Eu estou interagindo com um sentimento e de maneira completa. Depois eu tenho Ananda Rupa. Ananda muitas vezes é traduzido como bem-aventurança, o que eu acho delicado em termos de tradução, porque parece que é só algo bom, tá? E Ananda é um desfrute completo de uma sensação. Então não é mais o sentimento, agora é um pouquinho mais delicado isso que a gente vai falar, porque não é mais o sentimento, e sim a sensação que o sentimento me traz. Tá? Então vamos dizer, por exemplo, o medo e a excitação, eles têm sensações no corpo muito parecidas. Se você for pensar, um a gente leva para o positivo, outro a gente leva para o negativo. Estou dando um exemplo bem simples, tá? Porque isso aqui é uma aula mais curtinha e introdutória. Então, tem um momento que eu posso estar pensando ainda, e aí a gente estaria falando de vichara, tá? O meu medo ou a minha excitação. E aí quando eu vou uma camada mais profunda, eu vou na sensação que aquilo me traz. Então não é mais um sentimento, não é mais um pensamento, não é mais uma lembrança, mas é um transbordar de sensação, tá? De um desfrute dessa sensação que a gente às vezes não consegue explicar. Na verdade, quando a gente consegue explicar, a gente perde qualidade, né? Então, quando a gente está falando de Ananda Rupa, que é esse terceiro nível que eu posso interagir com as coisas, eu já estou interagindo com a sensação que aquilo me traz, tá? Então eu estou um nível ainda mais profundo do que aquela camada mais sutil que a gente chamou de vichara, tá? E por último, a gente tem o que a gente chama de asmita rupa. E asmita significa identificação. Ou seja, quando essa sensação que eu estou sentindo e que eu estou interagindo com ela, então lembra que já é a terceira camada que eu estou interagindo de profundidade, eu tenho uma última camada que é quando aquilo se torna parte de mim. Então, essa sensação, por exemplo, que estava no meu peito, que veio a partir do medo, da excitação, que é muito parecida, mas que se torna, que estava vibrando por aqui no meu peito, eu começo a sentir aquilo vibrando no meu corpo inteiro, aquilo passa a ser eu. E então eu começo a desfrutar, interagir com essa sensação, mas não numa camada como se fosse alguma coisa que eu estou sentindo, e sim alguma coisa que é eu, né? Que se tornou o que eu sou. E aí, a partir daí, a gente vai para uma camada mais sutil, né? E mais profunda. Então, esses são os 4 níveis de interação que a gente pode ter com as coisas. Isso é uma coisa, tá? A gente não está falando de samadhi ainda, eu estou falando dos níveis de interação que eu posso ter com as coisas. E aí, quando a gente está falando de samadhi, eu posso ter, naquela camada vitarka, eu posso ter savitarka samadhi e nirvitarka samadhi. Assim como na camada vichara, eu posso ter savichara samadhi e nirvichara samadhi. Ou seja, vamos lá.
Sa, esse prefixo sa significa com, e o prefixo nir significa sem. Tá? Então aqui a gente quer dizer com cognição e sem cognição. É aquela camada da mente mais analítica, mais racional. Tá? Então vamos dizer, primeiro, savitarka é quando eu estou interagindo com o meu corpo, usando aquele exemplo que a gente deu, né? E eu estou com a cognição presente, pensando, caramba, estou interagindo com o meu corpo de forma muito presente, muito consciente. E eu posso ter uma interação muito profunda com o meu corpo, né? De maneira ainda com a mente presente, pensando, caramba, olha como eu estou interagindo com o meu corpo de maneira muito interessante. Né? E você começa a, de maneira muito focada e completa, você inteiro interagindo, desfrutando dessa sensação do seu corpo, tá? Só que com a cognição presente. E aí, se eu permaneço nesse foco da interação da minha mente com o meu corpo, com o intelecto presente, eu sei que é delicado. Qualquer coisa você vê o vídeo de novo, porque você vai precisar experimentar, pensar, refletir para entender isso profundamente. É um tema bem delicado, tá? Quando eu começo a interagir com o meu corpo de maneira constante, ou seja, eu fico com o foco, com a atenção, sem perder nesse meu corpo, nessa interação que eu tô, tem uma hora que a minha cognição sai de jogo. E eu passo a ficar apenas com o desfrute dessa sensação, dessa interação com o meu corpo bruto. E então a minha cognição sai de jogo e aí vira o Nirvitarka Samadhi, tá? Que seria o segundo nível de profundidade, tá? Depois a gente tem aquela camada vichara, que a gente falou, por exemplo, um sentimento meu. Então vamos dizer a saudade. Então aí eu começo a interagir com o meu corpo e eu lembro, caramba, essa sensação. Imagina que eu estou num fluxo só, né? Estava interagindo com o meu corpo. E aí sentindo, por exemplo, estou interagindo com uma sensação aqui no meu corpo, tá? No meu peito. Aí essa sensação no meu peito me lembra me dá uma saudade da minha mãe, por exemplo, que me lembra uma sensação que eu sentia quando ela me botava para dormir. Um exemplo, tá? Aí eu tô com essa sensação no peito e eu paro de interagir com a sensação com o corpo e começo a interagir com um objeto mais sutil, que é, no caso, essa saudade. É uma coisa que eu não posso pegar, né? E eu começo a interagir ainda com o intelecto. Então, nesse momento, savichara samadhi. E savichara significa que eu estou interagindo com a minha saudade, nesse caso, nesse exemplo, mas pensando, caramba, olha que legal, a minha mãe, isso me lembra daquela sensação de quando a minha mãe e tal. Então, meu intelecto está muito presente e envolvido ainda. E aí eu continuo nesse fluxo, continuo profundamente interagindo, mas tem uma hora que o papel do meu intelecto vai ter feito o que ele precisava. E aí ele sai de cena e eu, sem o meu intelecto, continuo interagindo profundamente com aquela sensação. De novo, é algo que pode ser distante para a gente compreender, porque a gente está acostumado a sempre analisar tudo. Eu entro em contato com uma sensação e analiso ela, então a minha cognição normalmente está presente, mas ela não precisa estar, né? Tem horas que a sua cognição só sai e você desfruta daquela coisa. Então isso seria a quarta camada de interação, ou seja, o Nirvichara Samadhi. Então a gente tem Savichara, com cognição e interação com o corpo bruto, Nirvitarka, interação com o corpo bruto, só que sem a presença da cognição. A gente tem Savichara Samadhi, que é a interação com um objeto sutil, ainda com a cognição, e Nirvichara Samadhi, que é a interação com o corpo sutil, sem a presença da cognição. Beleza? Savitarka, Nirvitarka, Savichara e Nirvichara Samadhi. Os 4 níveis de profundidade, tá? Patanjali ainda diz que tem um outro nível de Samadhi, que ele chama de Nirbija Samadhi, tá? Porque esses 4 níveis que ele já falou, ele chama de Sabija Samadhi. A gente já viu que Sa significa com e Bija significa semente. Ou seja, é como se fosse a semente do eu. Então, é uma noção que eu sou eu ainda, né? Que eu estou numa condição diferente da sua, por exemplo, né? Eu sou eu, diferente de você, que é você, né? Então, esses são os 4 níveis de Samadhi, que são Sabija Samadhi, tá? E aí tem um outro nível que ele fala no último sutra do primeiro capítulo, né? Que ele chama de Nirbija Samadhi. Mas é interessante que ele nem explica, porque é do tipo,
é um nível de interação que não tem palavras para explicar. Então, vai experimentar aí, tá? Mas a conclusão que a gente pode chegar, né, que a gente pode propor é um nível de profundidade de interação tão profundo em que até essa semente do eu sai de cena. E aí eu passo a interagir simplesmente como parte do todo. Eu passo a ser alguma parte do todo, né? E não como eu sou eu e estou interagindo. Eu sou a coisa com a qual eu estou interagindo também. Eu e a coisa somos só uma experiência. De novo, é algo que eu estou tentando explicar e que nem Patanjali, que é um grande gênio, tentou, né? Então, só estou querendo mostrar que seria um outro nível e que ele mesmo propõe, né? Vai experimentar. Não tem muito essa de tentar explicar, porque não é algo que a cognição consegue nem mensurar e muito menos botar em palavras, nem explicar. É algo apenas de desfrute, tá? Vou dar um exemplo bem próximo da minha realidade, né? Eu sou músico, desde os 14 anos eu toco violão, né? Contrabaixo e tal. E vamos dizer que eu estou tocando violão. Então estou aqui com o meu violão, sentindo as teclas, ouvindo os sons, né? A experiência muito física ainda. Só que eu estou muito focado, muito concentrado, minha mente está inteira presente nessa interação. E eu estou lá, e aí tem uma hora que, com a cognição presente, eu começo a, caraca, que experiência incrível que eu estou tendo, como tá gostoso tocar esse violão, olha essa experiência, que delícia, tal, tal, tal. E tem uma hora que isso seria Savitarika Samadhi, né? E aí tem uma hora que minha mente sai de jogo e eu começo a interagir profundamente, só que sem pensar mais a respeito, eu só estou desfrutando dela. Minha mente não está mais presente. E eu estou lá tocando. E aí esse ato de tocar começa a me trazer uma sensação no peito. Uma sensação, um sentimento, algo sutil, né? E aí eu continuo tocando violão e ainda no mesmo ato eu começo a interagir com outra camada. A atividade não muda, não para necessariamente. Mas eu começo a interagir com uma outra camada. E aí eu começo a interagir com uma sensação no peito. Por exemplo, uma memória, um sentimento, alguma coisa assim. E eu começo a interagir ainda com a cognição. Nossa, olha que delícia essa... A delícia que eu estou dando é só uma possibilidade, tá? Poderia ser uma experiência não tão delícia assim, que também poderia ser chamado de Samadhi, tá? Mas vamos entender que eu tô aqui, eu começo a sentir, caramba, que incrível essa sensação, olha como isso me traz uma sensação de prazer, de desfrute muito gostoso, que incrível, eu não sabia que o violão podia me trazer para um lugar tão profundo. E tem uma hora, isso seria o Savichara, Samadhi, né, com cognição, e aí tem uma hora que a minha cognição sai de jogo. E aí eu começo a simplesmente, a partir do ato de tocar violão, interagir profundamente com a sensação que esse tocar violão me traz sem a cognição presente. Isso seria Nirvichara Samadhi, tá? E dá para ter esse tipo de interação com qualquer coisa. Só que o que ele precisa? De muito foco, de esforço, permanecer no ato, não deixar a sua mente dispersar e você tá muito focado naquele único ato. Entendeu? Esse que é o grande movimento. Para você entender isso aqui, é legal, inclusive, caso você não tenha visto os outros vídeos, para você ver como é uma construção. A gente prepara o corpo, prepara a mente, purifica a mente, começa a trazer os sentidos para dentro, começa a concentrar, começa a entrar em estado meditativo para que aí a gente entre em estado de Samadhi. Então é toda uma construção, é um caminho, né? E que a gente faz isso tudo meio que junto. A gente está sempre nesse movimento de uma busca por uma interação profunda com aquilo que a gente está fazendo, tá? Esse é um dos objetivos, isso que é yoga, né? De acordo com a definição do próprio Patanjali. O yoga é uma interação profunda com as coisas através de uma sensação que vem do peito, que vem do coração, né? E que a gente chega nesse lugar de Nirvichara Samadhi para depois ir para esse estado que a gente falou de Nirbidya Samadhi, que seria aquele último nível que a gente nem tenta explicar. Beleza? Bom, eu sei que esse é um conteúdo um tanto quanto delicado, difícil de entender, é muito mais para ser experimentado do que explicado, né? Então isso ajuda, né, nas práticas. Caso você tenha qualquer tipo de dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Que eu respondo as perguntas. E se você também tiver uma dúvida e quiser uma interação mais profunda comigo, né, em que a gente possa ter uma troca através de um chat, por exemplo, me manda uma mensagem no meu Instagram, tá? Aqui está o perfil do Instagram, que é @yogalaya_. Além dessa possibilidade de uma comunicação entre nós, lá eu lanço conteúdo novo
todos os dias, tá? E aí é bom que você pode ter pílulas do yoga diariamente para ajudar a inspirar a sua vida. Esse conhecimento que é tão lindo, que transformou a minha vida, eu espero que possa transformar a sua também, tá? E se você gostou desse conteúdo, aproveita aqui para deixar o seu like, seguir o canal e ativar o sininho, assim você fica sabendo dos próximos vídeos. Já na semana que vem a gente vai começar uma outra série de vídeos sobre outro assunto. Inclusive, se quiser deixar uma sugestão de assunto, deixa aqui nos comentários, tá? E todo esse conteúdo eu explico de maneira muito mais profunda na minha escola online, que é o Yogalaya. Se você quiser conhecer minha escola, o link está aqui, é escola.yogalaya.com.br, tá? Lá a gente tem aulas práticas, ou seja, a aula das posturas, né, que são os asanas, dos pranayamas, que são os respiratórios, meditação, tem todas essas aulas práticas lá dentro, mas também todo o estudo teórico, não todo o estudo teórico do yoga, né, mas a gente sempre tem estudo teórico do yoga acontecendo de maneira constante dentro da escola. Inclusive o estudo desse texto, o Yoga Sutra de Patanjali, acontece semanalmente e de maneira constante dentro da escola, né? De maneira inclusive cíclica. E eu chamo esse estudo de Mapa da Mente. É um curso que eu vendo avulso, não só para quem é meu aluno da escola, mas a pessoa pode estudar só o texto comigo, tá? E o nome do curso é Mapa da Mente. As aulas são sempre ao vivo, tanto as aulas práticas quanto as aulas teóricas são ao vivo, então tem uma interação, tem uma troca entre nós que é sempre muito rica e muito engrandecedora, ajuda muito a gente a ir para um outro lugar de troca mesmo, né? De conhecimento entre um e outro. E a gente também pode ter, você pode me fazer perguntas, eu te trago ajustes, correções nas posturas e tudo mais, tá? Então é uma forma muito interessante da gente interagir, aprender e crescer junto. E além disso, todas as aulas também ficam gravadas, então caso você não possa ver ao vivo, você pode ver gravado, você pode rever quantas vezes você quiser e de onde você quiser. O objetivo é que realmente você possa ter acesso ao conteúdo de maneira ilimitada. Eu acho que quem quer estudar nunca deveria ser limitado a isso. Tá bom? Beleza? E lembrando que também toda quarta e sexta-feira aqui no YouTube eu lanço conteúdo novo, tá? Quarta e sexta às 9 da manhã. Então, se você ativar o sininho, você vai ficar sabendo de todo esse conteúdo assim que ele for lançado. Beleza? Então eu espero poder te ver muito em breve, ou na minha escola, ou aqui no YouTube, ou no Instagram. Um beijo e até a próxima.